Oi, galera, estamos de volta aqui com o nosso desafio da leitura, dessa vez para falar de novo sobre o Irmão Alemão, nosso livro do mês. Só que agora a gente vai falar com spoiler, com tudo. Então, se você já leu, você acompanha a gente. Se você não leu e não quer saber spoilers, não assista. Leia primeiro e depois assista. Mas se você não tem a menor intenção de ler, assiste que você já vai saber a história inteira. Não, Oi, assista meninas, de qualquer tudo jeito. bem? Como vocês estão? Gente, Tudo bem, assista de tudo bem. qualquer jeito. Por favor, tem que dar engajamento. A gente tem que sair. Ajuda a gente a chegar a 100 inscritos. Se chegar a 100 inscritos, vai ter sorteio. Patrocínio de coisas de coelhas. Muito bom. No outro vídeo a gente falou as nossas impressões sobre o livro, né? Se vocês já assistiram, vocês já entenderam o que cada uma de nós achou. Inclusive tivemos opiniões diversas, o que torna o nosso bate-papo mais interessante. E agora a gente vai acompanhar toda a história do livro e comentar as partes, né? Os trechos em que a gente gostou mais, não gostou. E aí a gente joga na roda e todo mundo pode falar o que quiser, né? Eu gostei muito do início da história. Porque ele começa a ambientar o local onde ele mora, descrever como que é a biblioteca, como que ele descobriu a primeira informação a respeito do irmão dele, que foi ao abrir o livro e encontrar uma carta, e as partes baratas, as quais me incomodaram muito. Então, assim, eu gostei dessa parte, podem complementar. Eu gostei também do comecinho, achei que ele ambientou bem também, deu para visualizar, ele comenta que a casa dele, o pai dele, que é o Sérgio Buarque de Hollander, né? Não é Holanda, mas ele é um homônimo do próprio pai do Chico Buarque, né? Ele tem uma biblioteca muito grande e o próprio personagem principal, né, que é o Francisco, o Chico ou o Cício, né, o apelidinho, ele comenta que eles têm a maior biblioteca uma das maiores bibliotecas de São Paulo, que tem. Aí ele fala que tem livro na sala, o pai dele tem um escritório que está cheio de livro, tem livro no quarto dele, tem livro no quarto do irmão dele, tem livro no quarto dos pais dele, então tem livro pelo corredor, ele fala que tem livro pelo corredor. Então, tipo, é quase uma biblioteca ambulante, aquela família, Essa né? parte é verdadeira? Aí eu já não sei, Aline, não consegui encontrar, mas o pai do Sérgio Buarque, o pai do Chico Buarque, o Sérgio, ele realmente ele tinha muitos livros, mas eu não sei dizer se é um exagero da parte do Chico, essa parte de ter livro em até no banheiro, ou não, né? Mas ele realmente que ele não tinha. Não tinha. Não, ele tinha muitos livros, mas não não na desse jeito que ele coloca, né? no livro. Acho que essa parte é um pouquinho de exagero. Deixa eu só fazer um parênteses sobre ele, sobre o Chico, o Francisco de Hollander e o apelido dele. Eu não sabia como pronunciava, então eu fui procurar e eu vi um vídeo do Chico Buarque lendo trechos do livro e ele fala Titio. Eu acho que é porque a mãe dele é italiana, né? E aí ela chamava ele de Titio. Ele pronuncia assim. Aí eu falei, se é o Chico Buarque tá falando, ninguém melhor para falar pra gente como Na verdade, essa parte que ele tem uma mãe alemã e tal, na verdade a mãe dele não é alemã, né? A mãe dele nem é italiana. A mãe dele não é italiana, mas no exílio ele ficou um tempo na Itália. Então ele tirou essa parte de quando ele estava lá. Ele foi acolhido por alguns italianos e virou filho deles, né? A família do Chico Buarque toda é meio não, são todos culturais, né? O pai é escritor também, a mãe é pintora, a mãe é pintora, e ele tem mais 3 irmãs que são cantoras, escritoras, uma delas foi ministra da cultura também. Então, são todos ligados à parte cultural, a família de verdade, né? Ali no lugar que o Chico Buarque tinha no total 6 irmãos, né? Que eram 6 filhos, e com o alemão viraram 7. Eu acho que deve ser verdade. Ele tinha um irmão homem mais velho, que não era o alemão.
Aí eu Acho não que é sei. Álvaro que chama, né? O irmão. Álvaro, É. era isso mesmo. Eu tava tentando lembrar, só sabia que começava com A. No outro vídeo, quando a Thalita falou, ele não tinha, eu fiquei meio assim de falar, mas eu li isso. Eu acho que tinha irmão Será que mais ele velho, tinha sim. essa fixação, então? Pelo que eu li, o irmão mais velho dele do livro, ele não existe, não é baseado em ninguém, não é ninguém da família. Esse é uma ficção mesmo. O Mimo, né? Era Mimo que falava? Mimo, acho que sim. O Mimo. Então, eu acho que ele é totalmente ficcional, assim. tá bem. Ainda bem, né, Aline? Porque olha, que irmãozinho bosta também. Nossa, péssimo. Desculpa, Chico, se você baseou ele em alguém que você conheceu, mas que. E se você for dessa forma também, viu? Nossa. Nossa, reveja esses conceitos. Aline, Corta essa parte. é quando Tá ele tava do falando. Chico Buarque. É aquela coisa, expectativa. Realidade. É que o livro começa quando ele tem 17 anos, né? E fala que ele tá com um amigo e ele roubava carros, né? Aí eu também li que essa parte é verdade. Que ele roubava verdade? Não sabia. Tem até um disco, acho que é disco da época, que ele lançou e tá com a foto dele na polícia, sabe? Quando enquadra a pessoa. Aí Ele é a foi foto preso. dele, que ele foi preso, acho que ficou preso 6 meses por ter feito isso. Então essa é uma parte real da história, que ele roubava carros com um amigo dele. E é bem ele fala que é bem daquele jeito mesmo que ele roubava os carros. E ele Isso eu não roubava por sabia, pura achava que diversão. não era É verdade. isso mesmo. Essa parte não me incomodou, eu achei interessante, inclusive. Por que, gente? Não tô falando que esse ato. Certo, né? Mas assim, é uma Não, coisa que deixou a história interessante. Eu gostei. Inclusive, eu também não entendia porque ele era tão fissurado com esse amigo em específico. Nossa, ele idolatrava esse amigo, que eu esqueci o nome dele. No começo ele chama Telônios, que eu acho que é tipo um apelido. Depois ele chama Ariosto. Acho que o Ariosto é o nome dele mesmo, né? E ele fica assim inventando apelidos ao longo da vida, assim, tipo. Nossa, era aí, Ariosto. Minha vida é o Ariosto, tudo junto com o Ariosto. Aí quando o Ariosto dá meio que um perdido nele para ficar com o amigo dele alemão lá, que eu esqueci o nome também, o que tinha cicatriz. Udo. Udo. Nossa, aí ele ficou em prantos lá. Nossa. porque eles mas é comentam difícil que eles perder eram, amigo. eles eram amigos desde muito novos, né? Estudaram juntos. No livro ele fala, né, que eles eram amigos de longa data, né? Então é meio difícil, né? Você perder um amigo assim para outra pessoa que você também nem é amigo para juntar na rodinha direito, né? E aí também quando esse amigo dele começa a andar com o Udo, eles mesmos começam a se afastar, né? Então eu acho que é isso que ele sente um pouquinho também, né? Esse afastamento, assim. O interesse do Udo pelo Títio, pelo Cício. Eu vou falar Cício porque eu acho mais legal. Pelo Cício. Chamar de Francisco, que é o nome. Não, pelo Aí Cício. não tem erro. Só foi por causa que ele mostrou a carta, né? Eles estavam num barzinho, ele queria que eu traduzisse, certo? Porque na época o personagem principal não falava em alemão. Só foi aprender alemão depois que ele fez a faculdade. Então, ele todo mostra a começo... carta ali, ele mostra a carta ali para os dois meio que para se sentir, né? Sei lá, porque eles estão conversando sozinhos, os dois ali, ele está meio excluído. Então ele fala assim: eu tenho um irmão alemão. Olha que engraçado, que legal. Ele descobri isso, tipo, ele tenta jogar um negócio ali para ele se enturmar com fazer tipo uma rodinha de 3 ali, né? Para ele poder fazer parte do assunto. Acho que é meio por isso. Tanto que eles começam, os dois amigos lá dele, começam até a duvidar em um certo momento, e eles apostam que, você não tem irmão alemão nenhum, não sei o quê. Eles chegam aí juntos, depois, como é que era? Aí o Francisco, ele vai embora, e depois aparece os dois na casa dele para saber se realmente tem um irmão ou não, porque um fez aposta com o outro, que não tinha nada.
Ele deixou ali nos dois uma pulguinha de curiosidade no próprio Francisco, né? Porque Essa parte eu também gostei, porque eles deixaram o Cício sozinho no bar para ele pagar a conta. Achei mó legal. verdade, eles fugiram, filhos da puta. Aí, Eu acho que todo o começo do livro, ele faz toda essa ambientação falando da família, falando do amigo, falando muito sobre tudo para chegar nessa parte, né? Nessa parte em que o cara traduz a carta para ele que ele encontrou e ele entende que ele tem um irmão, porque até então não aparece a história do irmão, não é algo que ele sabe desde sempre, algo que ele sabe desde pequeno, é algo que ele descobre nesse momento, né? Com esses dois caras e nessa conversa sai. Aí daí para frente que começa toda a busca dele pelo irmão. a parte chata, ao meu ver. É verdade, o livro estava muito legal no começo, mas aí depois ele começou a ficar tão fissurado por encontrar o irmão, mas aí começou também a descrever um pouco como é que era a personalidade de cada um dos integrantes da família, da mãe ser super devota ao pai, né, ao Sérgio, e o Sérgio não falava nada, só considerava o filho mais velho, não tinha paciência com o filho mais novo, porque o filho mais novo quase destruiu um dos livros, enfim. Meu. Mas você sabe que isso eu vejo assim, né? O livro foi escrito em primeira pessoa, é o próprio Francisco contando. Então, são as opiniões dele. Sabe aquele lance que você acha que o seu irmão sempre é privilegiado e, na verdade, ninguém sabe se é mesmo? Tipo, é da sua cabeça. Ah, meus pais só gostam do meu irmão e não gostam de mim, mas é porque é a minha visão. É muito comum a muitos filhos. Então, eu acho que é Eu mais ou também menos tive essa isso. impressão. É que eu sou filha única, gente. Eu não distingo. Eu também fiquei com essa impressão de que talvez não fosse o que de fato Não fosse acontecesse, isso. talvez não fosse o real. No livro em si, ele não põe muitos diálogos dele com o pai dele, né? Aliás, acho que nenhum. Acho que não, na mesa de jantar, uma hora que ele está devaneando, ele devaneia o diálogo também, né? Mas eu não estou me recordando de muitos diálogos dele com o pai. E eu acho assim, então, eu concordo também com a Si, com a Michela, que é uma impressão que ele tem realmente, né, de achar que ele está sendo o filho mais prejudicado, com menos atenção, essas coisas assim. Eu acho que a Cindy comentou uma coisa no vídeo passado, que é sobre ter incomodado o fato dele não ter falado assim, mano, achei uma carta aqui que eu tenho mesmo um irmão alemão, porque no decorrer do livro ele vai pegando pistas de que todo mundo sabia que tinha um irmão alemão. A mãe sabia, o pai sabia, ele acha uma foto na mesinha de cabeceira do irmão. Então, tipo, todo mundo sabia, menos ele. E em vez dele chegar e falar assim, meu, achei uma carta aqui no livro, tal, o que é essa carta? Eu tenho o mesmo irmão. Ele teve diversas oportunidades de fazer isso e ele não fez. Só que, no meu ver, ele não faz isso porque seria... pelo que passa no livro, para mim, ele queria uma aprovação do pai dele em relação a alguma coisa. Tipo, meu pai não me dá atenção, nossa, eu descobri aqui que eu tenho um irmão, eu vou descobrir sozinho essa história toda e quando chegar no final eu conto tudo que eu descobri. E aí ele vai indo nessa, né? Tentando descobrir, é um elo de ligação. Tanto que, às vezes, para mim, parece que ele quer muito descobrir e às vezes não, porque ele não pergunta para ninguém. Ele não vai atrás de muita coisa, assim. Então, ele quer muito descobrir e não quer também, porque para mim, ele criou ali um elo com o pai dele, uma ligação com o pai dele, porque na cabeça dele, pelo menos no comecinho, ele acha que só ele e o pai dele sabem que teve um irmão alemão. Ele acha que só o pai e ele sabe. Então é um elo que liga um com o outro, porque ele não tem, tecnicamente, pelo que ele conta, uma relação com o pai dele que permita ele sentar com o pai dele lá no escritório e conversar sobre qualquer assunto, porque só o irmão dele
entra lá, é permitido que entre lá e leia livros, que ele ainda fala... Que ele ainda fala que o irmão dele tem a oportunidade de sentar ali com o pai dele, pegar livros, e o irmão dele não leu um livro na vida, sei lá, não leu nada. E ele já leu a biblioteca do pai dele quase que toda. Então, sei lá, para mim... Impressão. Eu acho que ele queria encontrar realmente o irmão alemão dele para ele se sentir um pouco mais próximo de algum parente, porque a mãe idolatrava o filho mais velho, o pai só gostava do filho mais velho, e ele não se sentia próximo de nenhum deles, apesar dele querer. O do irmão ele não fazia muito questão, né? Do irmão ele só tinha essa fixação pelos relacionamentos amorosos, né? Que o irmão mais velho queria sair com uma mulher, uma fulaninha, ele falou: ah, beleza, se meu irmão catou, eu vou catar também. Gente, era basicamente isso. Era isso. Eu achei muito podre a pessoa ter uma... Eu achei muito baixo em questão de pessoa você ter um pensamento desse, porque meu irmão pegou, eu vou pegar também. Não. E ele só pegava a mina que o irmão pegou. Então, tipo... E detalhe, o irmão era um nojento porque só queria ficar com menina virgem, e ele era um nojento porque queria ficar com a menina que o irmão ficou. Então, não faz o menor sentido na minha cabeça. Isso eu já achei nojento. Mas, enfim, a mãe dele só idolatrava o filho mais velho. E era uma eterna escrava doméstica que fazia todas as vontades e sempre ficava preocupada com as benditas comidas que entregava pro pai. Pelo menos é essa a imagem que o personagem, pelo menos essa imagem que eu tive, a impressão que eu tive quando eu estava lendo. E ele estava pensando assim, eu quero encontrar meu irmão para ver se ele parece comigo de alguma forma, não em questão de personalidade ele achou que não ia ser mesmo, porque ele viu uma foto da Anne, né? A Anne era loira, enfim, tal. E ele falou assim, vai ser diferente de mim, mas ele estava tentando achar alguma conexão de personalidade mesmo. Então, pode ser também, Li, porque até ele tem uma hora que ele devaneia, esse meu irmão já leu muitos livros, a gente pode sentar e falar de autor X, Y, Z. Ele meio que viaja, porque aí ele fala assim, eu vou poder conversar com ele sobre vários livros e não sei o que, falar que o meu pai tem uma biblioteca enorme, tipo, ele tinha também eu concordo com você que ele tinha... Talvez ele tivesse também essa vontade de conhecer para tentar uma aproximação com alguém. Sim, faz sentido. Eu não sou psicóloga, é óbvio, mas assim, eu vejo que ele é uma pessoa assim, totalmente perturbada e com dificuldade de... Ele realmente é introspectivo e ele tem esse problema de ter fixação por certas coisas, e você pode ver que ele é um cara podre desde o início ao fim, porque ele só fica com gente que... Ele não tenta criar uma conexão afetiva com ninguém, e quando ele tenta, sempre você pode ver que a pessoa tem algum tipo de problema ou algum impedimento para poder ficar com ele. Ele sempre coloca um defeito, alguma barreira. Isso me incomoda muito. Então, assim, quando ele estava... A Maria Helena, né? A Maria Helena era a mulher ideal para ele, e ele meio que não vai atrás dela, desiste dela. Depois, em vários momentos, até quando ele está trabalhando na escola, no cursinho, ele fica com a amiga dele, que é casada, enfim, ele não tem alguns tipos de princípios, assim. E ele usa mesmo das pessoas para tentar conseguir o objetivo. Então, quando ele sai lá com aquela menina, que eu esqueci o nome, porque eu sou péssima para isso, aquela que estuda lá o piano. A minhoca? Minhoca. Ele só usa a minhoca para poder ir lá e fazer as perguntas e saber, será que é o esposo da Anne? Será que tem alguma coisa a ver com meu irmão? Ele só vai lá por conta disso. Eu achei que ele teve uma puta sorte das coisas estarem muito perto dele, né? Tipo, ele começa a procurar, ele faz uma conexão com o nome da Anne, com o pianista, e ele fala, ele veio para cá, ela veio para o Brasil, e aí começa a puxar de onde que veio, aí ele conhece um cara que afina piano no teatro, né? E aí pergunta se o cara conhece um Sérgio, e aí o cara não conhece, aí depois ele encontra essa amiga, essa minhoca, e ela estuda música, né? E aí ela comenta que tem alguém que ela estudou com uma pessoa que tinha um sobrenome parecido com o que ele estava procurando, e aí ele achou, tipo, como? Qual que é a chance disso, gente?
Ainda mais um naquela milhão. época que nem Facebook tinha. É 1 milhão, o cara teve uma sorte danada nessa, de achar o pianista, que, aliás, ele achou o cara, ficou lá perturbando a vida da pessoa, né, na frente da casa do cara, um tempão, para só depois eu descobrir que a mulher dele não era ele que ele estava procurando. Pois é. Pra você ver como ele não teve uma puta sorte. Ele foi concatenando as coisas com o que ele tinha em volta dele. É verdade, mas eu demorei para entender que ela não era a Anne que ele estava procurando, ela era outra pessoa. Aí na hora que eu vi que ela era outra pessoa, eu falei assim, não, peraí, deixa eu ler de novo, porque eu não entendi nada dessa mas acho que essa era a intenção dele, né? Que a gente não entendesse Mano, mesmo. fiquei muito confusa. E ele ainda chama ela de N, né, no telefone, N, não sei o quê. Aí, só que a pessoa, quando você atende e fala errado, aí ele fala, é que eu queria marcar um horário. Aí, como o marido dela é pianista, ela meio põe no contexto, né? Mas não era a N que ele estava procurando, né? Não era. Deixa eu contar essa história assim, porque ficou meio jogado. Deixa só para quem está ouvindo, se não leu o livro, entender, né? Que ele encontra as cartas, descobre que a mãe do irmão dele chama Anne e ela morava na Alemanha. E aí ele encontra uma carta em que ela manda para o pai dele falando que como ele não dá retorno, como ele não volta para a Alemanha, ela estava pensando em ter um relacionamento com um pianista famoso na Alemanha que chama... esqueci o nome dele. Heinz, né? Não sei falar, mas é tipo alguma coisa assim. É um pianista do lugar, então nisso o Francisco já supõe que ela casou com ele, ou que, enfim, tá junto com esse cara, e ele começa uma busca atrás desse pianista, e por sorte, aí tudo que a Thalita falou, ele encontra que esse cara tá no Brasil, e aí ele encontra essa minhoca, começa a sair com ela e descobre que ela tinha aula de piano com um cara com um nome parecido, e aí ele, enfim, vai atrás desse cara e encontra esse cara por intermédio do afinador de pianos, né? E encontra ele, encontra a esposa dele, o filho deles, então ele acredita o tempo todo que ela é a Anne, que esse filho dele é o irmão dele. Ele vive toda essa expectativa de ter encontrado o irmão, e aí passa-se o tempo e ele descobre que não é nada disso, que a mulher não chama Anne, que o menino é a cara do pai, que é o pianista, não é o irmão dele, e aí todos nós ficamos, que coisa! A gente achava que era, né? Inclusive esse filho dessa família aí, que ele acha que é o irmão dele, meio que até tenta dar em cima dele, né? Aí ele fica pé da vida, sai do quarto, né? Porque não quer ter nada com o suposto irmão, que ele descobre que não é irmão. Aí ele desce e encontra o pianista, né? Que é o pai desse menino aí que tava dando em cima dele. Aí ele faz a pergunta direta, né? Ele toca nesse assunto. Aí o pai, esse pianista, explica: eu conheci a Anne, a gente morava no mesmo prédio, acho que era prédio, né? E daí ela tinha um bebê, ela teve, né, um relacionamento com um brasileiro, só que o brasileiro foi embora, deixando ela grávida, ela teve o bebê, e o bebê chorava o tempo todo, e só parava de chorar quando eu tocava piano. Então, como tinha também a lei de que só podia fazer barulho até as 10, a Anne ia com o bebê até o apartamento desse pianista e ele tocava baixinho até a criança dormir. Só que daí esse pianista vai embora, né? Sai desse prédio, e quando ele volta para dar uma caixinha de música de presente para a criança, a Anne já não está mais lá, o menino não está mais lá, e nisso tudo está acontecendo, né? Tem o fundo do nazismo na Alemanha. O pianista vai para a França, troca de nome e depois vem para São Paulo, que é onde ele mora, e por acaso o Francisco, né, ele descobre a casa e começa a atormentar essa família, né, para saber se realmente aquele menino era o irmão alemão dele. Aí ele descobre que não era. Perfeito. Mas é muito engraçado a forma como ele aborda a família, né? Porque em vez dele chegar e simplesmente perguntar, não, ele fica lá e fica na casa do lado
sentado no muro até anoitecer, vendo os alunos entrar e sair, Ele todo mundo mudou até de estranhando. né? Todo mundo Ele estranhando. alisou o cabelo, passou gel, não sei o que. Ele fez até uma Aí ele, depois com a amiga Minhoca, ele marca uma aula com o pianista para poder tentar se aproximar, né, da família de algum jeito. Nossa, ele cria um circo que, para mim, se ele batesse na porta e perguntasse, ia ser mais prático. Mas óbvio que para fins de narrativa e de livro, né? Não, e ele Não, e o pior é que a mulher dele faz uma torta alemã, manda pro pai dele. Aí você fala, nossa, é ela, cara, ela lembrou da história, ela gosta do cara ainda, não sei o quê. E aí não tinha nada a ver. Ele fala, não, porque meu pai, nossa, ele gosta bastante de doces alemães. Ah, ele gosta, então leva para ele essa torta. Você fala, mano, essa aí tá provocando, pô, tá provocando. E ainda porque quando ele recebe, ele leva a torta lá, o pai dele parece que fala assim, mandaram, que delícia de torta. E a mãe dele com uma torta com alguma coisa de abacaxi, né? E aí depois pede para ele devolver o pratinho, né? Para devolver o pratinho, ele manda um bolo, tipo, aí você fala assim, nossa, uma ameaça velada entre as duas mulheres. Não. Ele joga fora e compra ele joga fora. Ele joga fora. Só que a mãe dele pega, parte a torta, entrega e fala, olha, leva lá. Então você fala assim, as duas estão se provocando ali, né? E na verdade não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Você descobre que realmente foi só porque, sei lá, a mulher é educada. Foi só uma cortesia, né? É só uma cortesia, ela é educada, mandou um pedaço de torta. E a outra também, tipo, para retribuir, ou por ciúme, talvez, também, né? A mãe dele talvez tenha sido por, sei lá, por ciúme. Então, manda de volta que a minha mãe fez para você. A menina também para ter aula de piano através de drogas. Nossa, gente, péssimo. É mau exemplo atrás de mau exemplo esse livro. Nossa, em vez de falar, paga aí uma aula para você, não, ele vai lá, suborna ela com drogas. Era adesivos, né? Eu nem lembro mais. Com droga roubada ainda. Com droga roubada. Nossa. Olha, eu não sei que tipo de droga é. Eu acho que é um adesivo, não sei se ela lambe aquilo. X para mim, eu não desconheço drogas. Eu também. Mas eu vi em algum lugar que eu li, que fala que esse livro tudo acontece ao acaso, sabe? Tudo que ele descobre é sempre ao acaso. Ao acaso ele encontra uma carta, ao acaso ele vê que o professor está no Brasil, ao acaso ele descobre que, sei lá, a mulher não é a mãe do menino, e tudo acontece sempre por acaso, porque tudo que ele vai atrás, ele não consegue nada. E tudo que ele consegue é porque alguém trouxe de alguma forma a informação para ele. Aí eu não tinha pensado nisso, mas é muito real. Nossa, faz tudo todo sentido. Faz todo sentido, porque para mim, tipo, uma baita sorte o cara encontrar o pianista ali. Tipo, em São Paulo, né? Na mesma cidade que ele mora. Na mesma cidade, perto ainda. Ele vai de ônibus até lá, tipo, muito perto. Aí você fala assim, se eu procurar alguém agora, eu não consigo encontrar. Eu tenho Facebook, tem Instagram, tem um monte de coisa, você não consegue. Mas o cara conseguiu, lá nos anos 60 e tantos, 70 e poucos, achar alguém. Como é que pode? Gente, vamos falar da parte legal, pelo amor de Deus, das mortes. Meu Deus. Legal. Então vai, Aline, vai lá, começa. Vai, Aline, começa. Não, eu prefiro que vocês descrevam, eu só queria deixar claro. Começa lá falando que a parte favorita foi a que a cabeça saiu rolando do corpo pela rua, espichando sangue. Até pelo... É a parte mais legal, gente. Ele andando... como se não quisesse nada, né? Ele tava fugindo, na verdade, não é? Ele tava preocupado, porque ele tava com as drogas, né, no livro. E aí, do nada, ele vê... Acho que ele tinha ido procurar a Minhoca, né? Nessa hora. Ele estava esperando a Minhoca. Ele estava na frente da pensão que ela mora ali, né? Na rua da pensão que ela mora. E como tem esse contexto da ditadura, então o que aconteceu foi que a polícia, né, largou um cara no meio da rua. Só que ela não só largou, tipo, libertei a pessoa.
ela botou o cara para andar e fuzilou o cara, né? Então, ele tá bem ali no meio e ele tá com um livro, e as drogas dentro do livro. E as drogas seria para entregar para convencer a Minhoca, na verdade, a ir nessa aula que ele queria com o pianista, né? Então ele queria usar as drogas, ele usou, na verdade, né, as drogas para poder convencer ela a fazer esse favor para ele. Então ele tá ali, no meio do fogo cruzado ali. Fogo cruzado não, porque só tem fogo de um lado, né, na verdade. Então ele tá ali no meio do escarcéu e uma rua tá fechada, a outra rua também tá fechada, ele não tem para onde ir, ele fica estático lá parado e acontece toda a cena. Eu achei essa cena muito forte, assim, não que eu não esperava, mas eu achei muito forte a forma como ele relatou, porque ele estava ali de espectador na rua, de repente alguém é posto para fora de um carro e começam a fuzilar a pessoa de tal maneira que a cabeça sai rolando pelo asfalto e ele fala que sai sangue pelo pescoço e até da pessoa, né? Então, eu acho que é muito forte essa cena. Porque assim. a pessoa tá pelada, né? Ela tá sem roupa. É isso, tinha até esquecido desse detalhe. A pessoa tá pelada, ele põe a pessoa pelada no meio da rua e fuzila a pessoa. Então, tipo, eu tava lendo também em algum lugar que eu li pela internet, estava falando justamente esse ponto do livro, né? Que esse fundo da ditadura, apesar de ser sutil, tem algumas passagens muito marcantes, inclusive essa que ele relata aí, que foi uma passagem que realmente aconteceu, não que ele estivesse ali na cena, mas que realmente aconteceu em um dos dias lá da ditadura, em São Paulo, naquela rua, aconteceu isso. Então, eu achei muito brilhante da parte dele ter colocado isso. Toda a pincelada estava bem sutil, mas ali ele jogou um negócio na tua cara, assim, e era um choque até pro personagem, porque como eu falei no vídeo anterior, ele estava meio alheio a tudo que acontecia ali, não estava sendo muito afetado pela ditadura em si, né? Não tinha sido abordado, nada assim. Até esse momento e um pouquinho mais para frente a gente vê que também acontece na família dele, né? Mas até aquele momento ele não para ele não estava nada demais, assim, vamos dizer, né, acontecendo, né? E ali ele vê uma cena que é chocante, né, que não tem explicação. Como é que alguém joga alguém pelado no meio da rua e fuzila, né? Mas assim, também ele tava meio alheio a tudo isso não por escolha, né, mas por um motivo, né? Ele estava meio alheio a tudo aquilo, porque apesar dele estudar numa universidade que era engajada e tudo mais, ele não fazia questão de participar das lutas estudantis, porque ele estava focado em outras coisas, estava focado no irmão alemão, estava focado em tentar conseguir a aprovação do pai dele de alguma forma, né, em ser aceito pelo pai dele, em o pai dele valorizar ele de alguma forma. Então esse não era o engajamento dele. E também ele está alheio a tudo isso porque ele vem de uma família que tem uma certa classe social e a família dele é respeitada politicamente também, pelo fato do pai dele ser escritor e pelo fato do pai dele ser jornalista. Então, não é que ele é alheio porque só algumas pessoas foram afetadas pela ditadura. Ele é alheio por, de certa forma, ser privilegiado. Ele é alheio até por opção, né? Ao acaso, ele é alheio, né? Então, não é que todo mundo naquela época foi alheio. As pessoas foram alheias ou porque elas viviam alheias às guerras políticas, às informações políticas e tudo mais, por opção ou por falta de opção, sei lá. E elas eram alheias pelo fato de que estavam numa classe social que não era a que estava em voga naquela discussão política. Outras coisas interessantes também que passaram no livro foi o sumiço do amigo, né? E o do irmão. E o sumiço dos dois, para mim, tem ligação com a ditadura em si, né? Só que não especifica fala, né? o que o irmão ou o amigo fez, porque também você não precisava fazer muito, né? Mas o que eles fizeram para culminar nesse desaparecimento. E o irmão dele desaparece depois dele ter saído com a namorada do amigo, né? A namorada argentina, que chegou procurando o namorado, que tinha sumido,
E aí saiu os dois para procurar o cara e também desaparecem, né? E não voltam mais. Então, tipo, você não Essa, sabe. pra mim, é uma das partes estranhas do livro. Essa namorada. Por que ela foi parar na casa deles? Sim, tipo, entendi. Foi a mãe do amigo que levou ela na casa, mas o que tinha a ver, sabe? Eu não sei se eu entendi certo, Michela, porque eu também li meio na época do meu sono, né? Mas enfim. Eu acho que a mãe do amigo acabou levando a namorada para casa dele justamente pelo fato do pai do Títio lá, do Francisco, ser meio que uma posição privilegiada. Então, assim, se eu deixar essa menina na minha casa, a polícia vai procurar ela lá e vai pegar ela lá. Se eu deixar essa menina aqui, pelo fato de você ser escritor, pelo fato de você ser conhecido e não ter ligação direta com o meu filho, não vão procurar a menina aqui. Então, faz sentido. foi isso que eu entendi, que foi por isso que ela deixou ela lá. Só que aí, no livro, fica muito claro que nem a posição de escritor dele foi suficiente para que ele não fosse abalado. Porque foram lá procurar pela menina, mexeram na casa inteira. Quando o amigo dele some, o pai do Francisco tenta, né, usar a influência política dele, a influência dele como escritor, ligando para outros jornalistas. E aí ele mesmo fala, eu estou colocando o meu nome no lixo, porque ninguém tá ligando para isso. Virou um negócio tão grande que se você tem qualquer ligação, você tá abalado, tá corrompido. E aí eu achei muito legal a parte dele falar que o irmão dele sumiu, porque mostrou que, às vezes, uma pessoa que não era engajada politicamente, pelo simples fato de estar ao lado de uma que era, também corria o risco. E foi assim que diversas pessoas sumiram sem ter ligação nenhuma, sumiram ao acaso. Eram consideradas subversivas, né? Por quê? Só porque tava junto. Só porque Diga tava com ali. quem tu andas, que direito tu és, né? Provavelmente nem estava junto fazendo um ato político ou falando sobre isso, mas, né, virou e pronto, não importa. Exatamente. A minha mãe, ela viveu, né, parte dessa época, e a minha tia, ela era engajada politicamente, né? E aí, minha mãe conta que esses amigos da minha mãe, da minha tia, iam na casa dos meus avós para ouvir música, para amigos, assim. E que ao longo do tempo, os amigos da minha tia foram sumindo. E ninguém sabia onde eles estavam. E eles nunca voltaram, nunca apareceram. E não eram, assim, ninguém que representava um risco para a sociedade, mas que ainda assim eles sumiram, simplesmente sumiram. Então, isso se quando eu encaixa tava bem com o lendo, livro, né? Fica bem parecido mesmo, porque as pessoas acabam sumindo e você não sabe. Ele não conta em nenhum momento se o irmão dele tem algum tipo de engajamento. Parece que não, porque o irmão dele era mais putanheiro do que qualquer outra coisa, mas não deixa claro se ele tinha algum engajamento político ou não. Mas pelo fato dele estar com a Argentina, que talvez tivesse algum engajamento maior ali, ou às vezes ele estava no meio de uma, sei lá, de uma passeata, sei lá, qualquer coisa assim, de um protesto X, ele foi pego e desapareceu. Tipo, você não sabe por que ele sumiu, em que momento exato que ele sumiu, o que aconteceu, qual foi a acusação, você não sabe o que acontece, ele simplesmente some e nunca mais volta. E isso acontece com o amigo dele, com o irmão dele, com essa namorada do amigo dele, esses três desaparecem e você não tem nenhuma pista do porquê que eles desapareceram. Eu achei essa parte mais interessante do livro. Por isso mesmo, gente. Olha como é rico. E olha que eu não entendo nada de história, eu tirei F-, mas assim, eu acho que essa foi a parte que eu mais gostei, e eu acho que até no ano que vem, se Deus quiser, se nós estivermos aqui, etc., continuarmos o nosso desafio, eu vou até tentar escolher um livro desse nicho histórico. Eu vou tentar encontrar algum livro para a gente ler nesse contexto. Assim. Aí temos vários. Vamos ver se agora vai, né, gente? Se agora eu melhoro. Eu tenho começo a adquirir algum tipo de conhecimento. Eu acho que essa parte foi a parte que eu fiquei decepcionada. Não com essa. Eu acho que
Eu esperava ver mais, mais né? episódios disso, justamente por toda a história do Chico Buarque, justamente por tudo que a música dele representou na época e tal. E acho que foi por isso que eu não consegui dar uma nota maior, porque por conta da minha própria expectativa, que era o que eu tinha mais curiosidade de ver. Eu acho. Pode falar, né? Falar rapidinho. Eu já acho o contrário. Eu acho que como o foco era o irmão alemão e ele só deu uma pincelada de fundo, eu achei que, assim, ficou bom. Nesse tempero aí, só um temperinho, assim, de olha, tá tendo ditadura, olha o nazismo. Eu achei que ficou ideal pro livro. Essa foi a minha percepção, assim, porque eu também não manjo muito de história e tudo mais, então só esses toques, para mim, foram suficientes. Eu ia comentar isso também, que eu até tinha na hora que eu li a sinopse que fala que ele passa pela ditadura, porque fala também, né, ali, eu pensei que ele ia falar mais dentro do livro, mas depois, quando você está lendo o livro, assim, eu acho que ficou bacana a forma como ele colocou, porque não deixa ali, você sabe que está ali. Tem essa cena que é super forte, que te choca, pelo menos, né? É uma cena muito chocante, se você for imaginar, assim, na real, assim. É uma cena que choca, mas que tá ali, como a Milena falou, acho que foi um temperinho bacana para esse livro, para o fundo do livro, que é a busca pelo irmão dele alemão. E até tem dois contextos históricos, né? Tem a Alemanha na época do nazismo, que também ele passa um pouco mais sutil ali, né? Porque ele comenta do pianista que saiu da Alemanha e foi para Itália, França, isso. Foi para a França, então ele saiu da Alemanha por causa do nazismo, para fugir do nazismo, né? E ele muda de nome também. Então, aconteceu bastante, né, com as pessoas que estavam buscando fugir do nazismo nessa época, de sair da Alemanha, mudar de nome para não ser reconhecido como judeu ou como pessoa que fizesse algum mal para o governo naquela época, né? Então foi também uma pincelada mais sutil ainda, mas que fica bastante para quem não conhece a história e para quem conhece também. Para quem conhece a história, fala assim, nossa, aqui, ó, você já fica com os olhinhos brilhando. Para quem não conhece, pega na sutileza dele. Tem ali, ele fugiu, saiu daqui para lá, o cara morreu aqui na frente dele. Tipo, ele consegue introduzir um pouco o horror que foi na cabeça das pessoas de uma forma muito leve. Então, acho que pro livro ficou bacana, eu acho que ficou legal. Eu ia falar que teve uma hora que eu também viajei, porque tem uma carta, tem diversas cartas no livro, né? E tem uma carta que é de alguém falando acho que do próprio irmão alemão, e no final escreve Heil Hitler, só que eu tinha entendido que era sabe, eu não tinha visto a parte do Heil Hitler, eu falei, nossa, o Hitler escreveu, eu viajei, eu falei, não, deixa eu ler de novo. Eu acho que é a carta que estão pedindo a comprovação de origem ariana da criança, porque o irmão dele não conseguiu vir para o Brasil, nem tipo, estava conseguindo ser adotado lá, porque não tinha um documento que comprovasse que ele não era judeu. Só que aqui no Brasil não ia ter um documento desse, porque, né, da onde que arrancar um documento desse? E aí ele tentou, e aí eu fui até ler sobre isso, e de fato o pai dele ficou tentando aqui, tipo, de verdade, essa comprovação e tal, mas de fato não conseguiu, e é por esse um dos motivos que o menino acabou ficando perdido lá na Alemanha. O pai dele também tentou adotar inicialmente, né? Mas não conseguiram trazer a criança. E ele falou assim: eu também, se não for possível a adoção, trazer, não a adoção, né? Porque o filho é dele, mas trazer a criança para o Brasil, eu pago uma quantia mensal. E daí aí ele recebe outra carta do governo, né, alemão, falando assim: olha,
essa criança pode ser adotada desde que comprove uma origem ariana, não judia, dessa criança. Só que ele não conseguia comprovar isso, que nem a Cindy falou, né? Não tinha como comprovar coisas de avós, assim, sabe? E daí não conseguiu, mas apesar disso, a criança foi adotada por um casal lá na Alemanha, né? E nessa adoção a criança mudou de nome, porque a criança tinha o nome do pai, que era Sérgio, e mudou para outro nome alemão, que eu não lembro o nome, Ernst, alguma coisa assim, Ernst. Alguma coisa assim, um nome alemão, né? Depois desse trecho da história, dessa parte da ditadura, que o irmão dele some e tudo, começa a passar o tempo de uma forma muito rápida, né? Mas... Ou antes disso tem alguma coisa? Que depois que o irmão dele morre, o pai definha. O pai definha e morre rápido também. Sim. Na verdade, não fala que o irmão morre, né? Não fala desculpa, o irmão desaparece. Depois que o irmão desaparece, não volta nunca mais, o pai definha, não tem vontade mais para nada de ver, não come, ele fumava, não fuma mais, não lê livro. A paixão do pai era ler livros. E ele não faz mais isso, ele fica lá jogado num divanzinho lá que tinha no escritório e morre, pelo que eu entendi, em bem pouco tempo, né? A mãe continua, depois a mãe, né, viúva, ela continua, parece que ela enlouquece um pouco, tem visões, mas aí isso dura anos também, passam vários anos, e ela sempre que toca a campainha acha que pode ser notícias do filho dela, né, o desaparecido, ela sempre tem essa expectativa, até que em um dado momento ela tá cega também, eu acho que é a catarata que ela tem, aí então ela não vê mais as pessoas, mas ela sonha, tem uma visão de que o filho dela morreu, né? E se morreu a gente não sabe também, né? Mas aí passam-se os anos, né? Aí pode falar, Michela. Só um parênteses nessa parte aí também. Eu achei bem legal e triste essa parte, porque mostra o quanto as famílias ficaram esperando os parentes e amigos voltarem, e eles nunca voltaram. E o pai que morre porque não sabe o que aconteceu com o filho, não sabe se morreu, se não morreu, e acaba na tristeza profunda dele, ele morre. A mãe continua, e como a Milena falou, ela tem tanta esperança de voltar que ela fica meio tão abalada psicologicamente que qualquer campainha acha que e eu acredito que tenha sido bem assim mesmo com as mães que tiveram os filhos desaparecidos nessa época, que qualquer coisa, qualquer telefonema, já achava que era alguma notícia dos filhos, né? E até hoje, né, tem a Comissão da Verdade, que agora não é mais Comissão da Verdade, né? Comissão de qualquer coisa, porque não vai investigar nada, mas eles investigavam os crimes da ditadura, né? Esses desaparecimentos de pessoas, crianças, bebês, adultos, pessoas civis normais, pessoas públicas que desapareceram sem nenhum vestígio, você não sabe o que aconteceu, você não sabe se ela... Na verdade, você sabe que ela morreu, né, agora, porque você não tem histórico nenhum. Mas você não consegue fazer, sei lá, as pessoas têm muito de fazer o funeral da pessoa, né, de saber onde estão, sei lá, os restos das pessoas, de dar um enterro, uma cerimônia digna e decente para o seu familiar, né, um descanso para a pessoa realmente. E eu acho que essa parte da mãe dele, esse arrastar dos anos, que foi rápido, mas você para e fala, arrastou os anos com ela ali, meio sofrendo, abalada psicologicamente, achando que o filho dela em qualquer momento ia entrar por aquela porta. Então, apesar de ser uma passagem de tempo muito rápida, quando você para pensar, você vê que ela arrastou todo o sofrimento até ali. E é triste, eu acho pesado, acho triste. Eu quero fazer uma recomendação, porque se você se interessa por esse assunto, ano passado eu li um livro exatamente sobre isso, o nome dele é K, Milena, depois você coloca aqui a imagem. Ele relata realmente o desespero de um pai na busca da filha, o que aconteceu com a filha, e a filha, exatamente, ela era uma estudante, ela estava engajada politicamente e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Então esse é um livro muito, assim, relevante, e eu super recomendo. E olha que eu não gosto de história.
Então, assim, Mas a fica a história é dica. verídica? É verídico ou Verídica. É verídica, eu não sei. É baseado em fatos reais, assim. Eu sei que ele era um jornalista, né? Se não me engano, ele é não, ele é jornalista? Ai, agora já tô confundindo. Acho que Mas eu é. sei que, se eu não me engano, ele é um Eu jornalista e lembro isso que ela aconteceu com a era filha. estudante de química da USP. Isso. Eu acho que ela chegou a ser mestranda, alguma coisa assim, professora. Acho que ela Tenho era certeza. mestranda. Você leu também, Cindy? Eu li. Você É gostou? triste. Eu gostei, mas achei. É triste, É muito mas é o triste. tipo de livro que me, não me encanta, né? Mas que me prende a atenção. Eu acho que a gente está fugindo do assunto, mas eu acho que esse é um livro bom para quem não passou por isso ter uma noção do que foi. Assim, a gente não passou, né? Nossa geração não passou, né? Então, falar que não aconteceu, falar que eram só as pessoas que mereciam, que era só bandido, não é bem assim, né? Muita gente já ouvi falar que fala assim, né? Ah, não, era só bandido que sofria na ditadura, quem era pessoa de bem não sofria. Não é bem assim, né? Então, eu acho que esse livro te dá aquele chacoalhão falando, olha, gente, olha, fio, é assim Acorda. foi assim que aconteceu. E era brutal o negócio. Então, eu acho que isso é um livro bem relevante, assim, para a nossa composição cultural, e noção histórica do que aconteceu no Brasil. E para as pessoas pararem de pensar que a ditadura é uma solução para o nosso país. Porque se você ainda pensa nisso, meu querido, você tem probleminha. So Desculpa, sorry, vai você tá tendo probleminha. Se So você podem sorry ainda pra pensa você. isso, só de você estar vendo esse vídeo, você já estaria em perigo no passado, né? Então, Ah, pense assim. Só de você estar vendo isso já seria um problema no passado. Você sabe que. Eu sei que eu tô fugindo do assunto bem rapidinho. Você sabe que na Alemanha as pessoas também bateram com a cabeça ali num certo momento, e os jovens que também não passaram pelo nazismo começaram a meio que, tipo, flertar de novo com o nazismo, né? Começaram a dar uma flertada assim e achar que poderiam renovar aquele, né, tudo aquilo que aconteceu e tal. E aí lá eles lançaram diversos livros mostrando o horror que foi e colocaram como leitura obrigatória para os jovens, para eles entenderem como que era e pararem com essa palhaçada de flertar com o nazismo de novo. Então talvez seja isso que falte pra gente, tipo, dar uma situada nas pessoas aqui também. Eu super concordo com isso, para dar uma situada nas pessoas, porque tá complicado, né? E cada vez mais as pessoas acham que isso é uma solução, mas não é uma solução, na verdade. Você só está privando a sua liberdade e tudo mais pelo qual você acha que você está lutando, mas na verdade você não está. A história ela se repete em vários momentos, né? Então você tem várias repetições de coisas que aconteceram na história e você estuda a história para entender como que é a evolução da sociedade. Então, acho que é uma coisa muito importante. Ai, Aline, larga de ser boba. Eu acho que é uma coisa muito importante você estudar a história e ler livros sobre o tema. Os mais variados livros você pode ler. E você pode montar, ter para você a sua própria opinião. Mas se agarre nos fatos, né? O fato é o fato. O que aconteceu é o que aconteceu. Muitas pessoas sumiram e não voltaram mais sem motivo nenhum. Seja civil, seja pessoas públicas, nenhuma delas mereciam qualquer coisa que aconteceu ali. Se a pessoa é bandido ou não, ela que pague pela justiça o que ela fez. E não da forma como aconteceu, com torturas e morte, inclusive. Então, eu acho que o que a Cindy trouxe da Alemanha é muito importante. Seria ótimo se fizessem aqui, mas aqui no Brasil a gente está completamente indo ao contrário disso, né? Porque você só tem as pessoas omitindo fatos, reinventando a história, né? Então você reinventa a história de outra maneira. E eu citei a Comissão da Verdade porque hoje em dia ela não apura nada. Ela tá ali com pessoas que não acreditam que houve ditadura militar no Brasil. Então, o que você espera que a pessoa apure se ela não acredita que teve?
Então, eu acho que está sendo um desperdício de tempo e dinheiro ali, mas eu espero que em breve isso se acerte. E que as pessoas que te passaram por isso, os familiares, pelo menos, tenham notícias do que aconteceu. Momento triste, que horror. Pesou, nossa. E aí, no livro, os anos vão se passando muito rápido, né? Isso que a Thalita falou é verdade. O sofrimento da mãe dele no livro é muito breve, no livro é muito curtinho, porque o Francisco ele vai envelhecendo e vai contando as coisas assim numa velocidade maior. E talvez isso a gente faça uma analogia com a nossa vida também, porque a sensação que eu tenho é que quando eu era mais nova, aquilo durou muito mais, e que agora as coisas vão se atropelando e os anos vão passando numa velocidade muito maior, né? A gente vai ficando mais velho, parece que a velocidade vai aumentando mesmo. E eu não sei se foi essa a intenção dele no livro, mas é a sensação que eu tenho, que os capítulos foram ficando mais curtos e o tempo foi ficando maior, porque a nossa vida vai fazendo isso mesmo. E aí ele perde a mãe, né? A mãe morre também. Eu sinto que a mãe também só morre depois que ela tem esse sonho com o filho, entendendo qual foi o final dele. E aí acho que ela sente que ela pode morrer também, porque se ele morreu, ela também pode morrer. Ela não precisa mais ficar esperando ele voltar. E aí ele continua procurando pelo irmão dele, até que eu não lembro porquê, eu não lembro se ele tem uma notícia ou se ele vai porque ele sente que ele tem que ir para a Alemanha. Ele recebe o Udo na casa dele. E o Udo traz uma carta. Isso aí é outra Por aleatoriedade acaso, do né? livro, por acaso que, né? Porque o Udo vem com a carta porque o pai dele coleciona itens da Segunda Guerra e tinha uma carta ali endereçada para o Sérgio Buarque de Holanda. Velho, qual que é a chance disso? Pô, não tem chance isso. Como é que assim pode? Nossa, o que o cara tem a ver com a carta? Como foi parar na mão dele? Mas, enfim, é o que acontece. E aí ele vai para a Alemanha, e na Alemanha ele, ao acaso, também acaba entrando num bar, que é o bar que tem um cara que é escritor, é historiador, e aí ele dá uma maior volta, vai e vem, acha que encontrou o irmão por conta de algumas informações que tem numa igreja, mas aí ele não encontra, e aí por acaso também ele entra num táxi, e o táxi tá tocando uma música, ele ouve a música e sabe que é a voz igual a do pai dele. E aí, por ser a voz igual a do pai dele, ele pergunta quem é a pessoa que tá cantando e descobre que é o irmão dele. Então é o acaso do acaso do acaso. E aí chega no irmão dele, o irmão dele já estava falecido, né? Já não era mais vivo, mas ele consegue ver imagens do irmão dele e pelo menos ter visto um pouquinho de como que era o irmão dele de verdade. E essa parte é verdade, né? Essa parte que ele chega no irmão dele, diz que é intrínseca, acho que é intrínseca, pagou um historiador na época que começou a história do livro, e aí ele conseguiu de fato encontrar o irmão dele, encontrar histórias do irmão dele, foi para a Alemanha e viu mesmo, porque o irmão dele foi um jornalista famoso, seguiu os passos do pai dele e tal. E seguiu, tipo, tinha alguma coisa do DNA ali mesmo, né? Porque ele era um jornalista, um apresentador e também era cantor, gravou várias músicas. E acabou o livro! Deixa eu perguntar uma coisa. Pelo que eu lembrava do livro, eu achei que eles iam. O livro termina com eles indo se encontrar. Eu não achei que ele tinha morrido, o irmão. Então, para mim também. Não, Ele encontra o jornalista ali. E aí, Ele fala: Não, eu conheço, vamos lá na TV. Ele vamos tá lá na no TV. estúdio, não é? Aí ele fica no estúdio esperando, e aí o livro acaba. Tipo, mas o irmão tá vivo no livro, pelo que eu entendi. O irmão tá vivo. Não, eu entendi. Não, que eles vão no estúdio. Eles vão no estúdio ver as e gravações. ver as gravações. Aí ele vê uma gravação. Nessa gravação, na verdade. o irmão tá dançando com uma mulher na sim, gravação.
E aí eles estão assistindo essa cena dele mais. Dúvida aí, Então fiquei nessa de que Mas ele ia agora aparecer. Vê aí, cada um Michela. uma coisa. Michela, vê aí o livro. tá com o livro Vê aí na o mão. livro. É. Não, mas eu acho que é como vocês interpretaram. E Ai, será que eu interpretei errado? não, eu Mas eu logo tive a assim. mesma da Michela. Eu vou pegar o livro também, calma aí. Já volto. Eu não posso. Mas assim, ele faz você ficar na dúvida, tá? Porque tem Na uma frase assim, ó. expectativa. Robinson me confessaria seu receio de que os funcionários do arquivo não localizassem o Sérgio Gunter. Nessa hora dá a entender que ele não vai conseguir localizar a pessoa física, né? Quando tá lendo, tipo, que os caras vão procurar e não vão achar. Mas depois vem. Porém, logo estaríamos sentados numa pequena cabine de projeção diante de uma mini tela de cinema onde tremeluziria o símbolo da TV, DRA, e meus olhos talvez se embaçassem ao vislumbrarem a imagem em preto e branco na outra margem do rio do meu irmão Sérgio. Tipo, Rapaz, na eu fiquei tela, achando que ia aparecer projeção. o Sérgio ali enquanto ele estava assistindo. Não. Ele dá a entender Chocada. que ele vai encontrar o irmão dele. Ele vai falando e você vai construindo isso, de que acho que o cara tá lá, ele finalmente vai encontrar o cara. Só que aí não, ele chega lá, chegou tarde, o irmão dele já tá morto, e ele só consegue ver o vídeo, mas para ele já é suficiente. É suficiente. E aí, nesse vídeo, ele enxerga o pai, ele enxerga o Mimo, o irmão, ele vê todos eles na personagem do irmão alemão que ele procurou a vida inteira. Ele enxerga todos eles. E ainda enxerga a Maria Helena, que foi o amor da vida dele, e da mulher que tá dançando com o cara. Por isso que eu gostei muito desse final. Eu achei todo poético, assim. Eu dei graças a Deus que acabou. Eu acho que eu nem pensei. Eu gostei do final porque eu ainda achei que ele tinha expectativa que o irmão ia aparecer. Tipo, eles iam ter um encontro físico. Ou seja, você não leu direito. Não lemos direito. Ainda bem que tem esse desafio da leitura. Ainda bem que tem a Milena aqui para não ser só eu passando. Gente, quando vocês falaram, eu falei, eita, lasqueira ali. Falei, caramba, não. Tá certo. Pô, eu gostei do final justamente por isso. E ainda na hora que falaram que ele ia encontrar com o irmão dele, eu fiquei pensando, nossa, o irmão dele deve estar velho e caquético, né? Porque ele já tá velho. Ele tava com 80 e poucos anos já. O irmão dele tá beirando 100 já. Falei, nossa, o irmão dele vai estar muito velho, gente. Ele já tava com 80, achei que o irmão tava com 80 e tantos, 90. E não o Chico Buarque. Não o Francisco de Hollander. Gente, o Chico Buarque tem quantos anos? Eu olhei isso e eu esqueci. Eu procurei e eu esqueci. Ele tem 70 e não vai cacetada, né? Ele tem 76. Eu acho que ele lindo. Anos. Eu também, tão bonito. Chico, você é lindo. A gente gostou do seu livro, mas você é lindo. O livro é péssimo, mas você... o livro não é péssimo. Ai, não é péssimo. Depende. Eu achei o final absolutamente poético. Então. Achei que o final ele amarrou tudo. Por isso que eu falei, foi um desfecho para tudo, assim, e fez a vida dele não ter sido meio que em vão, assim. Depende. Se o Chico for perturbado igual o Cício era nas questões amorosas, retiro o que eu disse. Acho que não. Como a Cindy falou, na vida real foi assim também. Então, eu achei bem legal. Depois eu fui procurar e eu vi que realmente contrataram o historiador para fazer essa busca sobre o irmão dele. Eles encontraram realmente desse jeito, tipo, só imagens, porque o cara já estava falecido, né? Então foi muito legal, assim. Apesar de eu achar que ele devia ter perguntado logo no início se tinha um irmão um alemão, o pai, mas aí não ia ter livro também para você ler, né? Ia ter sim, tipo ele ia desconfiar. É verdade, eu vou ver se isso é verdade mesmo. Ou então, eu tô achando que ele tá mentindo, eu vou... Às vezes o autor deixa essas coisas assim no livro, que é para ter o livro, porque já pensou, vamos supor que no Senhor dos Anéis o anel nem tivesse sido construído, não tinha filme nenhum. Então, tipo, tem coisa que você fala assim,
Você quer fazer tal coisa? Não, aí acaba. Não tem. Buscar o anel, não tem problema. Mas esse lance dele não falar quem com o pai, eu não sei vocês, mas eu pensei muito na minha família, né? Em que meus pais não tinham um relacionamento com os meus avós de que eles podiam falar as coisas que eles pensavam. É mais ou menos nessa época, sabe? Seria a época dos meus pais, eu entendo. E que qualquer coisa que meu pai falasse para o meu avô, ele tomava uma cacetada violenta, então eu não podia falar nada. Então, assim, não sei se era o caso, né? Ele não demonstra que é o caso, que o pai dele ia brigar, ia bater nele, enfim, mas eu comparei um pouco com essas relações, sabe? Que hoje tudo bem, a gente fala o que quiser para os nossos pais e nossos filhos mais ainda, assim, meus filhos, né? Falam mais ainda o que eles quiserem falar, mas eu acho que nessa época não era bem assim, né? Não sei se para todo mundo, se para todas as famílias, mas na minha família era assim. Concordo, Michela. É que só me incomodou porque eu acho que nem o básico ele conversava. Meio que os pais não sabiam de nada. Por exemplo, os meus avós, meus avós, eles, por exemplo, minha tia mais velha, ela tinha, né, quase 70 anos. Meu avô, se ele tivesse vivo, estava com 96. Então, imagina como que ele era. Ele era bem fechado, só que o mínimo ele conversava, o mínimo ele se interessava por participar da vida, assim, sabe? Saber com quem que tá saindo, tinha horário para vir, tinha horário para voltar. Tudo bem que ela era mulher, mas também no caso do meu tio, também tá por essa faixa de idade, todos tinham uma regra de chegar num determinado horário, de conversar o mínimo, saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, se está indo na escola, se não está, se está estudando, se está roubando carro, se não está, porque se tivesse ia tomar uma surra, sabe, umas coisas assim básicas. Então eu acho que faltou isso. Parecia só que os pais estavam ali em função de falar que um tem a biblioteca e ele estava lá só para falar que, nossa, ele fez um filho aí, e aí por isso que eu vou pesquisar onde que está meu irmão. A mãe era a empregadinha que só gostava do filho mais velho e dava um pouquinho de trabalho porque só lembrava do filho mais velho. E é isso, ele estava lá, a Deus dará, jogado. Vou deixar aqui embaixo o link. Eu também pesquisei um pouco do livro para saber o que era verdade e o que era ficção. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também, quem quiser pesquisar. E aí, acho que é isso, né, gente? Thalita tá de cenário novo, né, Thalita? Tô de cenário novo. Finalmente a gente conseguiu finalizar algumas estantes. Então tem aqui atrás de mim, então, os livros, alguns, né? Pro lado de lá tem muito os bem jogos organizado. Ficou lindo. Por ordem de tamanho. Uma ressalva que foi o Eric que organizou tudo aqui, tá? Então, ele que organizou por ordem de tamanho, graças a Deus. Top. Mas a organização dele eu aprecio. Porque ficou pelo tamanho mesmo. Que a gente ficou na dúvida em que ordem organizar os livros, né? Se por autor, se por ordem alfabética para poder achar os livros, porque a gente ainda tem livro para trazer para cá, né? Tá na casa na casa da minha mãe e na casa da mãe dele. Então tem bastante livro. A gente ficou pensando vai catalogar todos eles para saber quais que a gente tem, porque a gente já nem sabe mais quais que a gente tem. E aí ele foi organizando os que já estavam aqui. Então ficou aqui, mas vai vir mais livros para cá também. E aí ele falou assim, vamos organizar por tamanho, porque não dá para... Por autor ia ficar muito disforme, ele tem problema mental maior que o meu, aliás, tá? E aí ele resolveu por tamanho, eu apreciei, porque ficou bom. Ficou bom. Só que a gente vai ter que dar um deparo ali, porque eu não sei onde estão os livros. Você tem um livro tal? Tem. Onde é que tá? Não sei. Eu vou tentar lembrar o tamanho dele para ver onde que ele tá, porque aí eu consigo achar. Mas tá aqui. Cenário novo. Minha poltrona amarela. Bonito. Então, Thalita, se ficou até aqui, comente. Barata. Comente barata. A gente nem falou de barata nesse vídeo, mas é a barata. É barata. É porque, gente, se você chegou até aqui, você viu o vídeo anterior também. Se não viu, veja. E aí entenda por que a gente está colocando barata. Barata é a palavra.
Então tá, gente. Obrigada. Beijos. Obrigada, tchau. Curta, compartilhe, comente. Você já entrou no site Coisas de Coelha? Você já entrou no perfil? Coelha plural. Coelho. Ah, Coelho. Aqui, ó, vou ler pra São vocês. duas coisas.